Nesse vídeo eu vou te ensinar como calcular o preço teto dos fundos imobiliários que você tem em carteira ou daqueles fundos que você pretende incluir em algum momento durante a sua jornada de investidor, aumentando dessa forma a sua margem de segurança ao investir nesses ativos e tendo também aí um potencial de retorno mais elevado por um longo prazo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica comigo aqui nesse vídeo. Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o Giovanni Canuto e já invisto na Bolsa desde 2014. Aqui no canal eu trago conteúdos sobre investimentos e finanças de forma geral, sempre com uma linguagem bem simples e descomplicada para vocês. Então eu te convido agora a me acompanhar e imergir de fato nesse conteúdo que vai ser muito interessante, imagino eu, e se agregar valor de alguma forma para você, lá no final eu peço que deixe o like, quem sabe aí para o YouTube entregar para mais e mais pessoas, beleza? Bom, primeiro de tudo, por que é importante a gente calcular o preço teto dos ativos, sejam ações brasileiras, sejam os fundos imobiliários. Por mais que hoje em dia a gente saiba que o mercado é muito mais eficiente do que já foi lá no passado, a gente sabe que tem algumas discrepâncias de preços, né? Principalmente em momentos aí ou de muita euforia ou de muito também pessimismo. Então, quando a gente sabe calcular o preço teto, a gente tende a agir com muito mais segurança no momento que a gente vai comprar algum ativo que vai incluir em carteira, porque a partir daquele momento a gente sabe qual seria, teoricamente, o valor justo daquela empresa ou daquele fundo imobiliário, então a gente tende a pagar abaixo daquele preço teto, né, para ter uma maior margem de segurança e, quem sabe, um maior potencial de retorno aí por um longo prazo. Tem várias formas de a gente conseguir precificar os ativos e encontrar o valor justo das ações, por exemplo, dos fundos imobiliários. Para as ações, normalmente é utilizado o método de fluxo de caixa descontado. É um método aí bem conhecido no mercado, tá? Mas ele é muito subjetivo porque envolve várias premissas, então a gente pode ter ali vários valores justos, né, de acordo com a análise de cada analista CNPI, por exemplo, porque é esse tipo de profissional de mercado que costuma fazer esse método de precificação. Eu, por exemplo, não uso esse método que seria o FCD, fluxo de caixa descontado, tá? Tem um outro método também que já foi muito utilizado lá no passado, até os dias de hoje ainda utilizam um pouco, é mais para as ações de crescimento e mais para ativos lá fora, lá no exterior, seria a fórmula de Graham. Eu tenho até aqui aberta na tela do meu computador, a fórmula é essa aqui, olha, VI, que é valor intrínseco, é igual a raiz quadrada de 22,5, é o número mágico de Graham que chama. Como é que a gente chegou nesse número? Ele chegou, na verdade, pegando o PL, indicador preço sobre lucro. Ele não queria pagar mais do que 15 nas empresas, né? PL igual a 15. E o VP, que seria o valor patrimonial por ação, ele não pagava acima de 1,5. Então, multiplicou 15 vezes o 1,5, chegou no 22,5. Aí multiplica pelo LPA, que é o lucro por ação, e o VPA, que é o valor patrimonial por ação. Tira a raiz quadrada disso tudo, vai chegar ao valor intrínseco, que seria o valor justo de Benjamin Graham, tá? Outra fórmula muito conhecida é o método do Décio Bazin, o brasileiro jornalista. O livro aqui, como vocês podem ver, bem famoso, Faça Fortuna com Ações. Recomendo que vocês leiam esse livro. E ele se baseia no pagamento de dividendos das ações brasileiras. O Décio Bazin investia nas ações de empresas aqui no Brasil e ele não aceitava empresas que pagassem menos que 6% ao ano de dividend yield. Ou seja, ele queria empresas que, ao investir, elas entregassem no mínimo 6% em dividendos por ano. Tá? E aí tem várias regras, depois você pode dar uma lida com calma, não vou me alongar aqui porque a gente não vai fazer o valor justo, né? Fazer o método de precificação de ações. Vamos encontrar o preço teto dos fundos imobiliários. Em outro vídeo, quem sabe, já aproveito, se você quer saber como é que a gente chega no preço teto das ações brasileiras, me fala aqui no comentário do vídeo, que em outro vídeo eu posso trazer, porque aí são outros métodos, não vai ser o que eu vou passar aqui sobre fundos imobiliários, beleza? E aí a gente chega agora ao método que é o mais utilizado para precificar os fundos imobiliários da nossa bolsa, que é o modelo de Gordon, também conhecido como modelo de crescimento de Gordon, como vocês podem ver, tá? Essa aqui é uma técnica de valuation que é uma variação do método do fluxo de caixa descontado, só que com muito menos variáveis, então facilita muito o nosso cálculo, como vocês vão poder observar aqui a seguir, tá? Como é que funciona esse método de precificação? Essa é a fórmula. Só tem 3 variáveis. Preço teto, que a gente quer obter do nosso fundo imobiliário, tá? D1 seria o dividendo por ação esperado para os próximos 12 meses. Então a gente projeta com base no histórico passado quanto que a gente acha que os fundos imobiliários vão pagar naqueles próximos 12 meses, tá? Tem aqui a taxa de desconto que é esperada do ativo, que seria o custo de capital próprio. A gente geralmente utiliza o Tesouro IPCA mais, o mais longo. Eu vou mostrar como é que a gente vai pegar essa taxa para a gente poder trazer a valor presente descontado dessa taxa. E utilizamos aqui uma taxa de crescimento constante
dos dividendos, como se os dividendos fossem crescer sempre naquela mesma taxa. A gente sabe que na prática não acontece isso, mas aqui é para a gente poder se basear no método e poder fazer aí o nosso cálculo, beleza? E aí, galera, só para vocês saberem, apesar dessa fórmula ter poucas variáveis, apenas 3, como eu já falei, mesmo assim, são variáveis que dependem muito de quem vai fazer a análise, quem vai fazer o cálculo da precificação. Eu, por exemplo, posso encontrar um preço teto para o KNR11 da vida, um MXRF11, você do outro lado pode encontrar outro preço teto, outro investidor ou analista vai encontrar também outro preço teto. Por quê? Porque os dividendos projetados dependem da análise que a gente vai fazer do que é que ele vem pagando aí no decorrer dos últimos anos. A taxa de desconto esperada do ativo depende do prêmio de risco, por exemplo, que você vai adotar para aquele fundo, de acordo com o nível de risco que você considerou. KNR11, por exemplo, eu geralmente coloco, como é um ativo de muita qualidade, um prêmio de risco de apenas 2%. O que é esse prêmio de risco? É o quanto a gente espera ter de retorno acima da renda fixa. Porque quando a gente investe no mercado de renda variável, a gente quer obter retornos que sejam acima para compensar o risco de investir na renda variável. Já ativos de muito risco, por exemplo, eu adoto de 3 a 4% como prêmio de risco. Então aí vai depender de quem que vai estar fazendo essa precificação. Além disso, a taxa de crescimento constante dos dividendos. Isso aqui a gente sabe que não ocorre na prática, né? Crescer de forma constante, como eu já falei. Eu prefiro, para ser mais conservador, utilizar taxa de crescimento igual a zero, ou seja, como se o fundo não fosse entregar nenhum crescimento dos dividendos, sendo que a gente sabe que eles entregam crescimento. A HGLG vem crescendo os dividendos, a HGRU também da CSHG, a gestora, vem crescendo os dividendos, então a gente sabe que fundos imobiliários de qualidade normalmente tendem a crescer o pagamento dos seus rendimentos de aluguel, mas eu prefiro, para ser mais conservador, considerar zero, tá? Bom, passada essa parte introdutória, vamos agora mostrar na prática como é que a gente consegue calcular o preço teto dos fundos imobiliários da nossa bolsa. Essa planilha é uma planilha que eu elaborei, além dessa de preço teto de FIIs, tem também preço teto de ações brasileiras, tá? Que vocês podem ver aqui, a minha logo, Canuto Investimentos. Então, essas planilhas, pessoal, quem tiver interesse, é só se tornar um membro aqui do canal. Os membros do canal já receberam essa planilha, inclusive, né? A gente tem um grupo de WhatsApp para poder fazer networking e outro grupo também de alertas de promoções de milhas aéreas que eu passo para o pessoal. Então, se você tem interesse em se tornar um membro do canal, é só tocar aqui. É uma assinatura de R$ 24,99 por mês, sendo que pode cancelar a qualquer momento sem problema algum, beleza? E futuramente, imagino que daqui a 15 dias no máximo, eu vou estar lançando um produto bem low ticket, não sei aí do valor, tá? Não vou divulgar agora porque eu não sei de verdade, mas assim que eu divulgar, eu vou colocar no comentário fixado desse vídeo aqui. É só você tocar no link, se cadastrar para poder participar da pré-venda do lançamento desse pack de planilhas, em que essas duas aqui de preço teto que eu já comentei vão estar disponíveis, assim como outras também lá, que tratam de investimentos, finanças pessoais e milhas aéreas também, beleza? Bom, mas vamos lá para o que interessa de fato, que é saber como calcular o preço teto dos fundos imobiliários da nossa bolsa. Vocês podem perceber que na planilha eu já deixei duas fórmulas, modelo de Gordon, que é o que a gente já comentou aqui no vídeo, tá? Inclusive, tanto a fórmula em si, como as variáveis utilizadas e as legendas, e também a outra fórmula, que é o indicador preço sobre valor patrimonial, que é mais para poder precificar fundos de papel, certo? O que é que a gente tem nessa planilha? A gente tem o dado de inflação acumulada, o IPCA, dos últimos 12 meses. Eu vou mostrar por que a gente tem esse dado, mas já antecipando para vocês, é para poder precificar pelo modelo de Gordon os fundos de papel ou fundos de fundos. Fundos de tijolos, a gente não precisa desse dado, porque no longo prazo a gente sabe que os fundos de tijolos tendem a repassar pelo menos a inflação para os seus investidores. Já os FIIs de papel, eles distribuem já em forma de rendimentos mês a mês, então já é repassado tudo, IPCA mais a taxa pré-fixada, que seria essa taxa aqui, certo? Como é que a gente chegou nesse dado de 3,16%? Eu não digitei. Como está o fundo preto, é puxado automaticamente, já para vocês ficarem cientes, do site do IBGE. Aqui, 3,16%. Tem uma formulazinha lá na planilha que eu coloquei. Mas eu não consegui puxar automaticamente a taxa do Tesouro IPCA+, por isso que está aqui com fundo cinza. Como é que a gente encontra essa taxa? É só vir no site do Tesouro Direto, digite no Google Tesouro Direto, ou aqui, como vocês podem ver, já está aberto para vocês, tá? Qual é o título que a gente pega? É o título de mais longo prazo. Por quê? Porque fundos imobiliários são investimentos de longo prazo. Não adianta a gente pegar Tesouro Selic e nem Tesouro pré-fixado. Tem que ser realmente o Tesouro IPCA+, ou antigo NTN-B, beleza? E eu vou pegar justamente o que é o vencimento mais longo, que é o 2045. Então, a taxa pré, nesse momento, é 5,54%. É essa taxa que eu colocaria aqui, que está aqui na verdade, certo? Mas eu vou ajustar para 5,62, se eu não me engano é o que estava antes, porque eu já deixei
até um dado aqui aberto para vocês para mostrar como é que a gente chegou nesses valores de preço teto, certo? Se eu fosse fazer agora, seria 5,54% que eu colocaria. Aqui já entra uma subjetividade, porque tem pessoas que pegam a média, pega 5,10 mais 5,24 mais 5,54 e divide por 3, faz uma média aritmética para poder pegar essa taxa pré-fixada, certo? Eu prefiro pegar a do Tesouro IPCA mais longo. E aí, pessoal, vocês podem estar se perguntando onde é que essa taxa vai entrar na fórmula do modelo de Gordon, tá? Ela vai entrar no lugar do K, mas não é apenas os 5,72%. Por quê? Porque aqui é uma taxa do investimento de renda fixa. Se a gente investe no IPCA mais 2045, hoje, para resgatar lá no vencimento, em 15 de 5 de 2045, a nossa rentabilidade seria IPCA, que é a inflação, mais 5,54%. Mas como a gente está investindo em renda variável, a gente não quer receber essa rentabilidade porque a gente está assumindo maior risco. Então, para isso, a gente exige dos fundos imobiliários, assim como também das ações brasileiras, né, investimentos de renda variável, um prêmio de risco, que é justamente aqueles 2%, ou 3%, ou 4%. Vai depender da pessoa que está analisando e da qualidade do nível de risco do fundo imobiliário. Eu, por exemplo, para um KNRI da vida, não é recomendação, estou falando muito do KNRI, do HGLG, não é recomendação, é porque é o que está vindo na cabeça mesmo. Por KNRI 11, vejo que a gente coloca um rate, que é a nota de crédito, quality, ou seja, qualidade, e aí vai puxar aqui um prêmio de risco de 2%, tá? Então, 2% mais 5,62% dá 7,62%, mais o IPCA. Então, é isso que eu espero receber de retorno no longo prazo, por exemplo, nesse momento, do fundo como o KNR11, só para vocês entenderem como é que a gente puxou esse dado aqui. E aí, galera, como é que a gente vai dar sequência agora a toda essa parte aqui da nossa planilha, certo? Primeira coluna, o tipo, eu só coloquei que é um fundo de tijolo ou um fundo de papel. Aqui o ticker é justamente o código do fundo imobiliário na bolsa. Rate, como eu já falei, é o nível de risco do fundo, né? O HGLG, XPLG, KNRI, ALZR, tudo, ao meu ver, é quality, ou seja, qualidade. Aí já entrou o XPML, que tem um pouquinho mais de risco, porque ele opera um pouco mais alavancado, apesar de ser fundo de tijolo. HGRE, porque vinha apresentando alta vacância, é do segmento de lajes corporativas, que demora um pouquinho mais para se recuperar. Coloquei também aí middle risk. Já o MXRF é um fundo de papel, mas eu enxergo muita qualidade. Tem IRDM, que é fundo de middle risk considerado. Se eu fosse colocar o DEVA11, por exemplo, ou VSLH11, seria high yield, ou seja, aí já entraria um maior risco. Vocês podem lembrar, talvez lembrem, né, que teve problemas aí, questão de inadimplência dos devedores desses fundos imobiliários, de alguns devedores, e aí o fundo ele acabou tendo penalidade na sua cota. Por quê? Porque são fundos realmente high yield, buscam entregar os rendimentos, mas tem um maior risco associado. Então, voltando aqui para a planilha, inclusive essa é a minha carteira de fundos imobiliários, já para vocês ficarem cientes, tá? Não é nenhuma recomendação, só para fins didáticos mesmo, porque eu tenho essa planilha para, inclusive, ficar sempre atualizado de qual é o preço teto dos meus fundos. E aí, pessoal, nessa coluna que está aqui, dividendos 12 meses, esse valor, tá? Por exemplo, do HGLG 11 de 14,70 entraria na fórmula no lugar do D, que é o rendimento por cota pago nos últimos 12 meses. Lembra que o modelo de Gordon fala dos dividendos projetados para os próximos 12 meses, mas eu prefiro ser muito conservador. Eu não utilizo taxa de crescimento dos dividendos, ou seja, o G na minha fórmula é 0, e ao mesmo tempo eu prefiro pegar dos últimos 12 meses, que é o que já foi pago, por mais que o fundo imobiliário talvez aumente os dividendos a serem pagos, mas eu prefiro ser conservador, porque se eu estou colocando rendimento pago menor, meu preço teto ao mesmo tempo vai ser menor também. Então, eu vou ter uma margem de segurança maior ao investir naquele fundo, evitando o risco aí de, quem sabe, pagar mais caro por causa disso, tá? Mas aí, só para vocês ficarem cientes, tem gente que adota a taxa de crescimento de 3% ao ano, por exemplo, a depender do tipo de FII, 5% se for um fundo que entrega mais retorno, só que lembrando, geralmente tem maior risco. Eu prefiro colocar taxa de crescimento 0 e pegar o que foi pago nos últimos 12 meses, certo? É sempre bom também olhar se teve algum não recorrente nos últimos 12 meses para você eliminar aquela gordurazinha que foi paga por algum evento não recorrente. Eu vou pegar aqui mais uma vez o KNR11, lembrando, não é recomendação, é só para a gente utilizar sempre o mesmo fundo e facilitar o nosso estudo. No site do Status Invest já tem a informação aqui bem redondinha para nós, R$ 11,77 por cota que o KNR pagou para os cotistas nos últimos 12 meses, é justamente o valor que está aqui na planilha. Então eu peguei um por um, HGLG, XPLG, lá no site do Status Invest. Se você quisesse ver um histórico mais amplo, vamos dizer assim, é só descer aqui na parte de dividendos do fundo, colocar 5 anos
e colocar aqui agrupar por ano, tá? Então perceba que 2019 pagou 8,88, depois 7,98, nem foi subindo, 8,75, mas na verdade em 2022 10,50. Eu poderia fazer o CAGR, que a gente chama, que é a taxa de crescimento anual composta desses dividendos pagos, e adotava aí também um G. Provavelmente meu preço teria ser maior, mas eu prefiro evitar isso, tá? Então vamos voltar para a planilha. Aqui a cotação é puxada de forma automática, utilizando a fórmula do Google Finance, tá? Prêmio de risco, por que é 2%? Porque está classificado como quality. Vocês vão ver que se eu colocar middle risk, vai subir para 3%. Se eu colocar high yield, vai subir para 4%. Então também é automatizado isso aqui, tá? De acordo com a minha análise, porque geralmente eu prefiro adotar o prêmio de risco para os fundos imobiliários entre 2% e 4% no máximo, sem passar disso, tá? Vamos voltar aqui para o quality, para não mexer na planilha. E qual é o preço teto do KNR11? Eu não preciso calcular nada, porque já está tudo nas fórmulas aqui da planilha do Excel. É R$ 154,46, de acordo com essa formulazinha, como vocês podem ver. E percebam que tem uma condicional, colocando aqui, olha, se for um fundo de tijolo, é essa fórmula. Se não for, ou seja, se for fundo de papel, é essa fórmula. Por que isso? Porque como é um fundo de tijolo, a gente só está utilizando justamente essa taxa aqui do IPCA+. Como é, pessoal, que a gente chegou nesse valor de 154,46, para não ficar assim muito no escuro, né? Porque aqui na planilha quem usar vai saber como fazer, mas você que está assistindo esse vídeo talvez não saiba como é que chegamos nesse valor. Eu deixei aberto um PowerPoint, tá aqui a fórmula que está lá na planilha. Rendimentos pagos, ou seja, 11,77, tá? A taxa pré-fixada do IPCA+, 2045, é a mesma coisa juro NTN-B longa, que a gente chama, 5,62%, que é o que estava na época, né, quando eu deixei aberta essa planilha, mais o prêmio de risco adotado para o KNRI por ser quality, 2%. E percebam que não tem mais nada, ou seja, Z é zero. É como se tivesse aqui, olha, mais zero, que é a taxa de crescimento, e eu prefiro não colocar nada. E aí a gente vai só calcular isso aqui, é bem simples, tá? Vocês podem perceber. Só somei isso, ficou 11,77 dividido por 7,62%, que vai dar um preço teto de R$ 154,46, que é justamente o que está aqui na planilha. Agora, já aproveitando, como é que a gente faria o cálculo de FIIs de papel ou fundos de fundos? É a mesma coisa, colocando rendimentos, também pagos por cotas nos últimos 12 meses, só que agora acrescentando apenas uma variável, que é justamente a inflação, porque os fundos de papel, eles distribuem, tá, sempre de forma mensal já a inflação mais a taxa. Então, IPCA mais o juro NTN-B longa, mais o prêmio de risco, ou seja, vai ficar aqui maior, então a gente vai ter 11,27 pago por cota nos últimos 12 meses, dividido por 11,78%, vamos chegar no preço teto aqui de R$ 95,67. Esse exemplo foi o Iridium, IRDM11, olha, 11,27. Na planilha está aqui 11,27, prêmio de risco 3, e aqui está o prêmio de risco 3. Então, chegamos a 95,67, que é justamente esse valor aqui, tá? E aí, pessoal, a gente tem agora nas últimas duas colunas a margem de segurança e o potencial de upside. Margem de segurança, o que seria? É o preço teto menos a cotação atual, nesse caso, dividido pelo preço teto. Potencial de upside é preço teto menos cotação dividido pela cotação, tá? Então, ou seja, se eu investisse hoje no Iridium, comprasse a R$ 86,50, segundo o meu preço teto, eu teria um potencial de upside, ou seja, um potencial de retorno de 10,60%, o que, ao meu ver, é muito bom para fundo imobiliário. Então, vocês podem ver, vou pegar aqui o exemplo ainda, o IRDM11, vamos supor que a gente comprasse a R$ 90. Vejam como vai diminuir a margem de segurança e como vai diminuir também o potencial de upside, olha só. Diminuiu para 5,93% e o potencial de upside para 6,3%. Por isso que o ideal é a gente comprar sempre o mais distante possível que for do preço teto. Mais distante que eu digo para baixo, né? Não para cima, tá? Porque a gente aumenta a nossa margem de segurança e também o nosso potencial de upside. Então agora, pessoal, a gente vai ver rapidinho, tá? Já está acabando o vídeo porque é muito mais simples o indicador preço sobre valor patrimonial por cota. Eu não gosto de utilizar muito para fundos imobiliários de tijolos porque eles têm o seu portfólio de ativos avaliado apenas uma vez a cada ano. Então vamos supor que o seu portfólio foi avaliado do HGLG11, sem pegar agora o KNRI, 11 meses atrás, né? 11 meses atrás. Então a avaliação dele tem muito tempo. Então pode ser que o patrimônio lá atrás não esteja condizente com o patrimônio que é hoje. Então a gente pode precificar de uma forma muito equivocada nesse sentido. Então eu prefiro precificar por esse método apenas FIIs de papel. Então só para vocês já ficarem cientes, pessoal, como é que eu, Giovanni, faço a precificação dos fundos imobiliários. Quando é fundo imobiliário de tijolo, eu utilizo o modelo de Gordon. Quando é fundo imobiliário de papel,
eu utilizo o indicador preço sobre valor patrimonial. Como é que a gente vai fazer a precificação através desse indicador? Aqui é a coisa mais simples do mundo. É basicamente a pessoa pegar o indicador P sobre VP, quando estiver em 1, ali já é o valor justo, abaixo de 1, ali é porque está subprecificado, ou seja, está abaixo do seu valor justo, a gente pode comprar quando o PVP é abaixo de 1, e PVP acima de 1 está sobreprecificado. Então, teoricamente, está caro, né? Então, eu prefiro evitar. Mas a gente pode adotar um pouquinho de tolerância ali, a depender, lógico, do nível de risco daquele fundo imobiliário, tá? A gente pode pagar até, quem sabe, 1,05. O que quer dizer 1,05 de PVP? Que está sendo negociado com 5% de ágio. Se tiver 0,95, por exemplo, está sendo negociado com 5% de deságio. A gente quer pagar sempre com deságio, que é pagar abaixo do preço justo. E para vocês ficarem cientes, tem aqui, olha, em observações, na planilha, a explicação do modelo de Gordon, de forma resumida, tá? Do indicador P sobre VP, inclusive, olha, o que eu acabei de falar, tá aqui, ó, coloquei já para a pessoa saber, né, identificar, e orientações gerais para utilizar essa planilha, tá tudo aqui muito bem explicado, certo? Como é que foi puxado esse dado aqui de P sobre VP? Foi lá do Infomoney, eu não sei se está aberto aqui, acho que não. Foi puxado daqui. Por quê? Porque a fórmula, que é o import XML lá no Excel, eu só consegui puxar desse site, não consegui puxar de outros, infelizmente. Então, só para vocês verem, né, que está condizente com a planilha. Estou pegando aqui agora o HGLG11, uma travadazinha no computador, vamos lá. É justamente aqui, olha, P sobre VP. Vamos ver se está batendo, né? Eu acho que sim. P sobre VP 1,04 do HGLG11. Aqui na planilha está 1,04. Olha aqui, essa é a fórmula. Então, é uma planilha semi-automatizada porque não consegui nem automatizar isso e nem isso aqui. Mas eu ainda estou trabalhando nela, né? Eu fico sempre trabalhando nas planilhas que eu elaboro. Então, se em algum momento eu conseguir automatizar também isso aqui, vai facilitar ainda mais para quem usar essas planilhas. Beleza? Então, o preço teto, por exemplo, do HGLG11, segundo o indicador PVP, é 157,3. Bem distante lá do modelo de Gordon, que está 192, segundo as premissas que a gente adotou aqui, tá? Agora, quando é fundo de papel, aí sim eu prefiro utilizar esse método, ou seja, veja que o IRDM11, R$ 92,00. É mais conservador do que o modelo de Gordon, no caso aí do fundo imobiliário de papel, por exemplo. Então, agora sim, pessoal, se você curtiu esse vídeo, se você agora acha que aprendeu de verdade como calcula preço teto de fundos imobiliários, me fala no comentário desse vídeo se te ajudou de alguma forma, se agregou valor, e aí eu vou pedir aquele like para você poder nos ajudar o canal a entregar cada vez mais esse tipo de conteúdo, e se possível também se inscreve aqui e ativa as notificações, porque toda semana eu trago novos vídeos aqui no canal para vocês. Beleza? Um grande abraço, muito obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo, e lembra, se quer a planilha, torne-se membro aqui do canal e pode cancelar a qualquer momento, tá? Se não fizer mais sentido para você. Tamo junto aí, um abraço e fica com Deus. Valeu!